Senhor a nossa melhor salva de palmas nessa manhã, mas aplauda mais ao Senhor. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga assim comigo: ao Senhor. Diga bem alto, diga ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o domínio, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então para ele dê a tua melhor salva de palmas nessa manhã. Isso. Mas vamos aplaudir mais. Aplauda mais forte ao Senhor e diga glória, glória, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Está fraco? Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu coração nesta manhã, amém? Coisa gostosa, dá vontade de a gente ficar só cantando, dá vontade de a gente ficar só tocando e adorando. Quem está adorando aí ao Senhor nessa manhã? Ô meu irmão, a tua vida é para adorar ao Senhor, amém? Levante a tua mão para o céu e diga: a minha vida é para adorar, é para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. É por isso que o teu coração bate, é por isso que você pulsa, é por isso que você está vivo, amém, amados? Eu sempre falo isso, sempre falarei, e enquanto o Senhor me der a oportunidade, continuarei falando. A nossa vida é para louvar ao Senhor, e tudo que vem é para tentar calar a voz da nossa adoração. E quando eu falo da voz da adoração, eu não estou falando apenas daquilo que sai dos meus lábios, que sai da minha boca. Eu não estou falando daquilo que as minhas cordas vocais produzem. Quando eu falo de voz da adoração é muito mais do que som ou muito mais que fonemas. Voz da adoração é posicionamento. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Quando você se posiciona em Deus, quando você se posiciona segundo a palavra de Deus, você está levantando a tua voz em adoração ao Senhor, amém? Muitas das vezes a gente fala com voz, a gente fala, não é? Com vocábulos, com palavras, mas muitas das vezes a gente fala com posicionamentos e atitudes. Então seja um adorador, mas não apenas um adorador que canta canções. Seja um adorador, louve ao Senhor, mas não apenas alguém que louva com músicas, com sons, mas louve ao Senhor com a tua vida, com as tuas escolhas, com o teu posicionamento, amém, amados? Pastor, eu quero ser esta pessoa, eu quero ser essa pessoa que louva a Deus, não apenas de lábios ou com canções, mas eu quero ser essa pessoa que louva a Deus com atitudes, com posicionamentos. O que eu preciso fazer? Você já está fazendo, você está na casa do Senhor, amém? É impossível sermos verdadeiros adoradores se não estivermos na casa do Senhor, porque o verdadeiro adorador, ele vai adorar ao Senhor mediante a vontade de Deus. Muitas pessoas querem louvar, muitas pessoas querem adorar ao Senhor, mas do seu próprio jeito. Se eu estou rendendo graças ao Senhor, se eu estou louvando a Deus, eu preciso fazer as coisas do jeito dele. E nada melhor para nos ensinar o jeito de Deus do que a sua palavra. É a palavra de Deus que te ensina a ser um verdadeiro. Glória a Deus, amados. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor está à procura não de adoradores, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Quem é o verdadeiro adorador? É aquele que adora a Deus não da sua cabeça, não daquilo que ele entende, não daquilo que ele acha. O verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus segundo a sua palavra. Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Vira para essa pessoa bonita que está do teu lado, diga para Deus tem uma palavra para você. Vira para a pessoa que está do outro lado, fala para ela a mesma coisa, meu irmão. Deus não te trouxe aqui à toa. Fala assim para ela, fala assim para ela, fica tranquilo. Deus não te trouxe aqui à toa. Aleluias. Fica tranquilo, Deus vai falar com você. Eu duvido que ele já não tenha falado através do louvor. Glória a Deus, amado. Mas se porventura aconteceu dele ainda não ter falado com você através do louvor, ele vai falar com você através da palavra, amém? Aproveita que você está de pé, pega a Bíblia aí na tua mão. Gostaria que você abrisse comigo em Gênesis, no capítulo de número 12. Enquanto você acha aí na Bíblia, hoje a gente está sem o data show, mas dá glória a Deus e aleluia aí.
Graças a Deus. É bom que você exercita, né? Se bem que hoje tem os aplicativos também de celular, que é molinho, né? Molinho. Hoje você não precisa ficar virando página para lá, página para cá. Mas quem está aí do modo tradicional vai ter que exercitar. Mas também, se você não achar Gênesis 12, eu te dou um cascudo santo, viu? Se você não achar Gênesis 12, meu Deus do céu. Deixa eu mudar de assunto. Deixa eu falar com o povo que está nos acompanhando pela internet. Você que está nos acompanhando pela internet, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tenho certeza de que Deus vai falar poderosamente com você. Já quero liberar bênçãos incontáveis sobre a sua vida nessa manhã. Abra conosco aí em Gênesis 12, onde nós vamos estar lendo também aqui com a igreja. Quem encontrou, dá glória a Deus bonito aí? Amém? Vamos lá. Gênesis no capítulo 12. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Tem tanto tempo que a gente não prega sobre Abraão, né? Hoje a minha voz está meio, falhando, mas aí você me perdoa em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora o versículo tremendo, que é a chave para nós hoje. Assim partiu Abraão. Como que o Abraão partiu? Como o Senhor lhe tinha dito. Aleluias. Amém? Deus vai dar uma ordem para Abraão. Uma ordem seguida de promessa, porque todas as ordenanças de Deus, e eu quero que você guarde isso, eu quero que você preste atenção disso, não existe ordenanças do Senhor que não venham seguidas de promessas. Deus vai liberar uma palavra sobre Abraão, vai dar uma ordem para Abraão, uma ordem seguida de promessa. E quando Abraão ouviu a voz de Deus, quando Abraão recebeu aquela palavra do próprio Deus, ele não pensou duas vezes. E ele foi. Mas ele foi como? O que ele fez como? Ele obedeceu como? Como o Senhor havia dito. Existem aqueles que fazem, existem aqueles que produzem, existem aqueles que trabalham, mas existem aqueles que fazem, produzem e trabalham como o Senhor manda. Você consegue perceber a diferença? Não é do meu jeito. Fala para mim, fala comigo, não é do meu jeito. É como Ele fala. É como Ele diz. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Estenda a tua mão aqui para frente, fecha os teus olhos. Comece a orar e comece a falar com Deus. Comece a pedir para que através desta palavra, nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, Ele venha ministrar a minha vida, Ele venha ministrar a tua vida, as nossas vidas neste lugar. Comece a falar, comece a orar aí no teu lugar, já comece a colocar para fora, através da tua oração, as expectativas do teu coração em relação àquilo que Deus Ele vai nos ministrar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos neste lugar que o Senhor escolheu, mas existe uma expectativa que arde no nosso coração, a expectativa de que a tua palavra nos direcione, a expectativa de que a tua palavra seja para cada um de nós a lâmpada para os pés, a luz para o caminho, que a tua palavra seja a bússola direcionadora, que nos impulsione e nos envie para o centro da tua vontade. Então, em nome de Jesus, eu te peço, jogue por terra neste momento todo e qualquer impedimento, toda e qualquer barreira e obstáculo que tentasse opor a esta palavra, que tentar impedir esta
esta pessoa de compreender aquilo que vai ser ministrado. Por isso prepara, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber. Prepara, Senhor, a nossa mente para assimilarmos, entendermos e colocarmos em prática tudo aquilo que vai ser dito, para que possamos provar, experimentar e viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco neste lugar, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Você pode levantar a tua mão e dizer amém, Jesus. Você pode dar glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Senhor, fala conosco, porque estamos reunidos para ouvir a tua voz. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Senta por favor no teu lugar, e a partir de agora, como a gente sempre costuma falar, procure não conversar, procure não se movimentar, não andar pela igreja. Senta no lugar, olha aqui para frente, preste atenção no pastor. Você sabe que a primeira coisa que me veio à mente ao ler esta passagem, a primeira coisa que o Espírito Santo ele trouxe à minha memória no momento em que eu estava lendo essa frase que nós frisamos ali na leitura do texto, foi a parábola que Jesus ele contou acerca dos dois filhos, né? Jesus ele contou uma parábola, né? Lá no Novo Testamento, Jesus ele vai contar uma parábola, ele vai contar uma história falando acerca de dois filhos, que o pai vai chegar para esses filhos e ele vai fazer um certo pedido. Conta-nos a história que o pai de família, ele vai chegar para o primeiro filho e ele vai fazer o seguinte pedido, ele vai dizer: filho, pai está precisando de você, pai está precisando que você me dê uma força lá na vinha, tem como você ir lá, filho? Tem como você me ajudar? E de repente aquele filho vai virar-se para o pai e sem ali nenhum filtro, ele vai dizer para o pai: não pai, eu não vou. Eu sei que você precisa, eu sei que você está querendo que eu vá, eu sei que você tem as suas razões para me dar essa ordem, mas eu não vou, eu não quero. Porém, inexplicavelmente, apesar desse filho ter dito não para o pai, apesar dele ter se negado a obedecer a direção que o pai estava dando, esse filho ele vai se arrepender. Jesus ele conta isso, esse filho vai se arrepender, e ao se arrepender, ele resolve, mesmo tendo dito não para o seu pai, presta atenção porque isso é espiritual, mesmo tendo dito não, esse filho ele vai mudar de ideia, e ele vai atender o pedido do pai, amém? Porém, antes desse primeiro filho resolver obedecer, o pai, ao ter ouvido a negativa do primeiro filho, o que o pai vai fazer? Ele vai no segundo filho, e ele vai dar a mesma ordem, ele vai fazer o mesmo pedido para o segundo filho. Ele vai chegar para o segundo filho e vai dizer: filho, estou precisando de você, estou precisando que você vá lá na vinha, tem como você ir lá na vinha para o pai? E diferente do primeiro que foi ríspido, diferente do primeiro que foi ali agressivo, que falou não, que não teve filtro, esse segundo filho vai agir diferente. Ele vai receber a palavra, a princípio de bom grado. Ele vai dizer: não pai, pode deixar, eu vou atender o teu pedido, eu vou te obedecer. Só que apesar da resposta do primeiro filho, do segundo filho ter sido positiva, apesar da resposta do segundo filho ter sido positiva ao pai, esse segundo filho ele não vai obedecer, ele vai desobedecer ao pai. Aí Jesus ele vai dar uma pausa, e em cima desse quadro, Jesus ele vai olhar para aquelas pessoas, porque Jesus estava contando uma parábola para as pessoas. Jesus vai olhar para aquelas pessoas que ouviam, e Jesus vai fazer a seguinte pergunta: vem cá, qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Qual dos dois filhos agradou ao pai? Aquele que disse que não ia, mas acabou indo? Ou aquele que disse que ia, que aceitou, que disse que estaria lá, mas não foi? Qual desses dois? E tanto as pessoas que estavam lá ouvindo Jesus pregar, como acredito que você está ouvindo aqui a palavra, tanto eles vão dizer o quê? Qual foi o filho que agradou o pai, igreja? O primeiro filho, é claro. Por quê? Por que o primeiro filho agradou? Porque apesar dele ter errado ao dizer não para o pai, apesar dele ter sido precipitado e até mesmo de certa forma um pouco grosso, esse filho vai se arrepender, esse filho vai se quebrantar. E ao se arrepender, o que vai acontecer? Esse primeiro filho, mais do que dar ouvidos à voz do seu pai, mais do que ouvir aquilo que o pai disse, este filho vai obedecer. Glória a Deus, amados. Esse filho não apenas deu ouvidos à voz do pai, esse filho não apenas ouviu e entendeu, mas este filho vai obedecer.
Querido, apesar de serem coisas muito semelhantes, existe uma diferença muito grande entre você dar ouvidos e obedecer. Apesar de se aproximarem, dar ouvidos e obedecer são duas coisas distintas. Pastor, o que é dar ouvidos? Dar ouvidos é, por exemplo, aquilo que o segundo filho fez. O segundo filho, ele ficou ouvindo o pai. O segundo filho, ele recebeu de bom grado. O segundo filho, ele criou um ambiente favorável para que o pai dissesse aquilo que ele estava querendo dizer. E ele até ouviu de bom grado o pedido do pai. Mateus capítulo 21, versículo 30 diz: e dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo: filho, vai lá, eu estou precisando de você. Faz aquilo que o teu pai está pedindo, vai lá na vinha. Aí o filho vai dizer: não, claro pai, eu vou sim, fica tranquilo, pode contar comigo. Ó, eu estou ouvindo o que você está falando e eu vou lá. Só que apesar dele ter ouvido, apesar dele ter recebido, ele não foi. Esse filho ouviu. E além de ouvir, ele entendeu o que era para ser feito. Ele entendeu, ele ponderou, ele considerou a necessidade, provavelmente a urgência, daquilo que lhe estava sendo pedido. Mas apesar dele ter ouvido e entendido tudo, ainda assim ele não vai fazer. Ele não vai dar crédito. Ele não vai dar importância, ele não vai dar significância àquele pedido, ele não vai priorizar. Vamos falar de maneira clara. Ele ouviu, ele entendeu, ele sabia a necessidade, ele conhecia a vontade do seu pai, mas ele não vai priorizar, ele não vai obedecer. Porém, o primeiro filho, ele vai obedecer. Amém? E o que significa obedecer, pastor? Obedecer é ouvir, mas fazer. Glória a Deus. Diga comigo: obedecer também é ouvir, mas é também obedecer. Dar ouvidos é ouvir, é considerar, é compreender, é entender. Mas obedecer, além de ouvir, é priorizar, é fazer, é pôr em prática. Obedecer é você colocar em prática, independente da sua vontade, independente do seu querer, ou independente das circunstâncias, aquilo que você está ouvindo. Filho, estou precisando de você. Fala, pai, preciso que você vá lá na vinha. Eu vou parar o que eu estou fazendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai entendendo, porque tudo que eu estou falando aqui é espiritual. Pai, você está precisando de mim na vinha? Estou. Você está precisando que eu te ajude lá? Estou. Eu vou parar o que eu estou fazendo, ainda que seja importante, ainda que para mim o que eu estou fazendo seja prioridade, ou ainda que para mim aquilo que eu faço seja agradável, mas eu vou parar o que eu estou fazendo, porque o meu pai está precisando de mim, ele está falando comigo, e eu vou dar ouvidos à sua voz. Queridos, e aqui está o primeiro e o grande passo. Eu posso dizer que talvez esse seja um dos passos mais importantes para que a provisão de Deus ela venha sobre as nossas vidas. Por que muitas pessoas são abençoadas e outras não? Por que muitas pessoas usufruem, tomam posse de promessas e outras não? Por que muitas pessoas vivem o sobrenatural e outras não? Às vezes a pessoa está dentro da mesma igreja, às vezes a pessoa está ouvindo a mesma palavra, às vezes a pessoa está comungando da mesma fé, mas por que alguns prosperam e são abençoados e outros não? Está aqui, ó. É porque não basta apenas ouvir, não basta apenas escutar, não basta apenas receber de bom grado e até concordar. Não, poxa, olha essa palavra, realmente pastor, o senhor está certo, hein? Olha, tem que ser assim, tem que obedecer, tem que ouvir, tem que fazer. O senhor está certíssimo, mas não adianta eu ouvir, ponderar, concordar, considerar, mas na hora de colocar em prática, não obedecer. Essa é a diferença. Diga comigo assim: a obediência... Vamos participar, diga: a obediência libera promessas. Amém? Promessa. Toda ordenança vem seguida de promessa. Mas o que vai liberar a promessa?
Pessoas não são abençoadas, não são porque não têm promessas. Não, todos nós, uma vez que estamos em Deus, temos promessas. Glória a Deus, amado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem aqui está em Jesus, levanta a mão. Quem já entregou a vida para Jesus, se batizou, está caminhando firme, diga glória a Deus. Existem promessas infinitas, existem grandes promessas de Deus sobre a sua vida. Todos nós temos promessas. Mas o que é que vai liberar essas promessas? Qual é a chave que faz com que a porta que libera as promessas seja aberta na minha vida? É mais do que ouvir e ponderar, é mais do que ouvir e considerar, é eu obedecer. Independente das opiniões de A ou de B, independente das condições ou tempo, independente de tudo isso, quando nós ouvimos e obedecemos a Deus, as portas de bênçãos se abrem e ao mesmo tempo escapamos dos males. Existem males, escute isso, existem males que nos sobrevêm, não é porque Deus não é bom, ou porque o diabo é ruim, porque geralmente ou é Deus que não é bom, que não quer me abençoar, ou é o diabo que está se levantando contra a minha vida. Não, entenda, existem males que muitas das vezes sobrevêm sobre a minha vida financeira, sobre a minha saúde, sobre a minha vida profissional. Existem males que nos sobrevêm, que muitas das vezes são por quê? Muitas das vezes são porque nos falta obedecer, ouvir e obedecer. Existem males que acabam nos alcançando, por quê? Porque por a gente deixar de ouvir e obedecer à vontade de Deus, esses males, pela consequência da minha desobediência, ou simplesmente pela minha omissão à palavra de Deus, esses males eles acabam ganhando espaço na minha vida. Então, quando eu obedeço a Deus, eu não só libero promessas, mas quando eu obedeço a Deus, eu me livro de males. Diga comigo, obedecer a Deus. Vamos repetir, diga, obedecer a Deus libera promessas e afasta os males. Então tem gente que às vezes está vivendo um monte de coisa e está pensando que é o diabo que está se levantando contra ela. Não. Às vezes tem muita gente que está vivendo um monte de coisa, está vivendo uma luta e está pensando que é Deus que está provando a fé dela. Também não. Existem coisas que você está passando na sua vida que são consequências da desobediência. Porque existem males, os males eles ganham espaço na vida daquele que desobedece. As maldições, elas ganham campo na vida daqueles que não estão prontos a obedecer. Não adianta você estar pronto a ouvir e não estar pronto a obedecer. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Né? Quando nós não ouvimos, quando nós não obedecemos, a coisa complica. E a gente tem vários exemplos na palavra de Deus que nos falam acerca disso. A gente tem vários exemplos de várias pessoas que quando ouvem a voz do Senhor e obedecem, a coisa prospera. Mas quando não ouvem, as pessoas caem. Quando nós ouvimos e obedecemos a Deus, não são só as portas de bênção que se abrem, mas as portas das maldições se fecham sobre a nossa vida. Amém? Só que o grande problema da humanidade, o grande problema, o grande espinho na carne da humanidade não está em ouvir. Porque a audição ela é um sentido humano, ou seja, ela é inerente, ela faz parte, é uma das características humanas, a capacidade de ouvir. O problema é obedecer. E por que, pastor, que obedecer é um problema? Por que o ser humano ele tem essa dificuldade tão grande de abrir mão das suas prioridades e convicções para obedecer à voz do Pai? É muito simples, porque a obediência, ela requer de nós duas coisas. A obediência, ela requer do ser humano esforço e renúncia. E ao contrário da audição, que faz parte das características naturais do homem, no plano original de Deus, lá no Éden, o homem não foi feito. Quando Deus criou o homem, Deus ele o criou de uma tal maneira em que ele não precisaria nem se esforçar e nem renunciar.
Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Por que é tão difícil o homem se esforçar? Por que é tão difícil o homem renunciar? Né? Por que é tão difícil a gente se esforçar em prol de coisas? Tem pessoas que se esforçam e vão e conseguem, mas tem outras pessoas que para alcançar determinados objetivos, ela não consegue se esforçar por muito tempo. É difícil para as pessoas se esforçarem, é difícil para as pessoas renunciarem. E por quê? Porque isso já vem de longa data. Quando Deus nos formou no Jardim do Éden, a condição na qual o Senhor nos colocou não exigia de nós isso. O que é o esforço? Esforço é a atividade em que alguém mobiliza suas forças para atingir um objetivo. Então, quando se fala de esforço, significa o quê? Se fala de mobilização de forças. Eu reúno forças em prol de atingir alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Jardim do Éden, ele era o máximo que o homem poderia ter. Vamos dizer que o Jardim do Éden era o top de Deus. Amém, amados? Qual é o top de Deus para o homem? Era o jardim. O homem, ele estava no lugar mais top do universo. O homem, ele foi criado, ele foi formado em uma condição, e ele foi posto em uma posição de destaque, de honra sobre a criação. E eu pergunto para você, qual foi o esforço que o homem precisou fazer para merecer essa condição no jardim? Qual foi, igreja? Nenhum. O homem, ele não precisou se esforçar, ele não precisou reunir, ele não precisou mobilizar suas forças em nada para estar aonde Deus o colocou. Mesma coisa a renúncia. O que é a renúncia? A renúncia é a capacidade de deixar. Renúncia é a capacidade de abrir mão voluntariamente do que se tem. É a capacidade de se abrir mão voluntariamente daquilo que nós desejamos em prol do outro. Então, quando eu tenho a capacidade de abrir mão do que eu quero para fazer para outro, para dar a outro, eu estou renunciando. Só que o homem, ele não gosta de abrir mão. Vamos andar real. O ser humano, ele não gosta de parar com os seus objetivos, de parar com os seus projetos, de abrir mão das suas convicções para dar ouvidos a outro. O ser humano não gosta disso. E por quê? Porque para a natureza humana, ou ele conquista tudo, ou ele perde tudo. Agora, renunciar para conquistar, o que o homem precisou renunciar para estar ali na posição em que ele foi colocado no jardim? Nada. Diga comigo, esforçar e renunciar não faz parte das características do homem. Porque no jardim ele não precisou disso. No jardim, quando é que ele precisou se esforçar? Quando é que ele precisou renunciar? Quando, igreja? Quando o pecado entrou. Diga glória a Deus. Foi a partir do pecado que esta necessidade passou a existir. Então, por que obedecer é um problema? Por que renunciar é um problema? Poxa, mas eu gosto tanto disso, eu gosto tanto do baile, eu gosto tanto da balada, eu gosto tanto da cerveja, eu gosto tanto do pecado, eu gosto tanto da prostituição, eu gosto tanto da lascívia, eu gosto tanto de viver a minha vida do jeito que eu quero, eu gosto tanto de... Por que eu tenho que renunciar? Por quê? Por que eu tenho que abrir mão dessas coisas? Porque se eu não abrir mão dessas coisas, eu não estarei ouvindo e obedecendo à vontade do Pai. E se eu não ouço e não obedeço à vontade do Pai, eu vou deixar de viver promessas e vou abrir portas para legalidades. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. Por que tantas famílias estão sendo destruídas? Casamentos, relação de pai com filho. Por que está tudo sendo destruído? Legalidades. Legalidades que são dadas, portas que são abertas por causa da desobediência. E por que as pessoas desobedecem? Porque elas não querem renunciar. Elas não querem se esforçar. Elas não querem abrir mão daquilo que é agradável a elas. Querido, só que quando nós entendemos isso, eu estou falando aqui
Quando o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração para a gente pregar, eu pensei assim, poxa Senhor, mas é uma palavra tão simples, não tem grandes revelações, não tem... Pois é. Só que o problema é que apesar de ser uma palavra tão simples, apesar de a gente estar falando coisas simples e triviais, quantas e quantas pessoas estão sofrendo, quantas e quantas famílias estão quebradas, quantas e quantas vidas estão perecendo por falta desta palavra tão simples, dessa direção tão simples da parte de Deus. Quando a gente entende a importância da obediência, e ao entender, quando nós passamos a trabalhar contra a nossa natureza, quando a gente fala na Bíblia, que a gente fala carne, né? Eu não tenho que ser carnal, eu tenho que ser espiritual. Existem vários textos que falam acerca da luta da carne contra o espírito. Quando a Bíblia fala de carne, ela não está falando de pele, amados. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Quando a Bíblia diz que eu não tenho que ser carnal, ela não está falando de pele. Ela está falando de quê? Ela está falando de obstinações e desejos que não glorificam ao Senhor, de escolhas, de posicionamento de uma vida que não glorifica a Deus. Tudo aquilo que eu escolho para a minha vida que não glorifica a Deus são escolhas carnais, são escolhas baseadas naquilo que eu quero e não naquilo que Deus quer. São coisas relacionadas à minha natureza. Quando a Bíblia fala de carne, a Bíblia está falando de natureza. A natureza humana nos leva a pecar, a natureza humana nos leva a desobedecer, a natureza humana nos leva a sermos acomodados, a natureza humana nos leva a fazer tudo que é contrário à palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, que é a vontade do Pai, que me leva a me esforçar, que me leva a superar, que me leva a vencer a minha natureza, para que o nome dele seja glorificado. E quando a minha natureza é vencida em prol da palavra, bênçãos são liberadas sobre a minha vida. Aleluias! Quando a gente entende isso, quando a gente entende a importância de nós trabalharmos contra a nossa natureza, sabe o que acontece? Sem que a gente perceba, além de darmos passos em direção à obediência, eu libero sobre a minha vida a provisão de Deus. Deixa eu perguntar, quem aqui precisa ser provido por Deus nessa manhã? E quando eu falo provisão, não estou falando de dinheiro apenas, eu estou falando de tudo. Quem precisa da provisão de Deus na sua vida? Seja na família, na casa, você precisa da provisão de Deus? Então olha aqui para mim, você tem uma luta contra a sua natureza. Lute contra a sua natureza. A sua natureza que quer muito mais que você fique em casa num domingo de manhã, ou que você vá numa praia, do que você vir buscar a Deus. A tua natureza que muitas das vezes diz para você que é melhor você assistir um filme do que você orar. Lute contra a sua natureza, que muitas das vezes diz para você que é muito melhor você viver a tua vida dissolutamente do que você ser santo. Sabe por quê? Porque a tua natureza, ela vai morrer quando o teu corpo morrer, mas o teu espírito, ele vai seguir para o Pai. A tua vida, ela vai continuar, e se você for fiel ao Pai, você vai morar nas casas, nas mansões celestiais que Ele já tem preparado para cada um de nós. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor. Meu irmão, talvez você está aqui hoje, o maior problema que te impede de ser provido por Deus. Pastor, eu sou um camarada estudado, eu sou um camarada inteligente, eu sou um camarada bem informado, eu não sou um Zé Ninguém, eu sou um camarada que estudou, eu sou uma pessoa que tem totais condições de ter uma vida estabilizada, de ter uma vida boa, mas por que eu não vivo isso? O maior problema que impede muitas pessoas de viverem a provisão e a promessa de Deus não é ouvir, o problema é obedecer. O problema não é ouvir, a pessoa ouve, até dá glória a Deus. A pessoa ouve e no final do culto até chega para o pastor: pastor, que palavra, hein? Ô pastor, glória a Deus, que tremendo. O problema não é ouvir, o problema é obedecer. Só que nesta manhã, sabe quem está falando com você? Você está olhando aqui, é o pastor Vitor, mas sabe quem está falando com você? É o pai de família. E o teu pai está falando assim com você nessa manhã: meu filho,
Dá para você parar o que está fazendo? Vem para minha vinha, porque eu preciso de você. Eu preciso de você porque eu quero mudar a tua vida. Eu quero mudar a tua história. Se nesta manhã você estiver disposto a parar em obediência, o Pai vai mudar a tua história. Aleluia. Você sabe o que o Pai está falando para a gente? Faz a minha obra. Olha aqui para mim, irmão. Faz a minha obra. Não, o pastor Victor está falando, não, é o Pai que está fazendo. Filho, faz a minha obra. Ô filho, para de viver essa vida de dormir até 11 horas da manhã, meio-dia. Vem fazer a minha obra, vem para a vinha, vem trabalhar, seja meu servo, faça a minha vontade. Sabe por quê? Porque se você se esforçar, se você obedecer, eu tenho promessa para a tua vida. Qual foi a promessa que o Senhor fez para Josué? O Senhor disse: Josué, tão somente esforça-te, tem de bom ânimo, não tema, obedeça, porque se você se esforçar, eu, o Senhor, serei contigo em tudo que você fizer e por onde quer que você andar. Aplauda bem forte ao Senhor. Se você obedecer, eu serei contigo. Aleluias. Então somente esforça-te, Josué. Se esforçar para quê? Se esforça, luta contra essa tua natureza, rapaz. Essa tua natureza pessimista, que enquanto você ficar dependendo dela, você não vai buscar Deus nunca. Esforça-te, Josué. Essa natureza tua que fica dizendo que você não é capaz, que você não vai chegar, quem é você para conseguir, quem é você para conquistar, luta contra isso, Josué. Sabe por quê? Porque Moisés, meu servo, já está morto. Agora o papo é contigo. Glória a Deus, meu irmão. Até quando você vai ficar dependendo da fé da tua mulher? Até quando você vai ficar dependendo da fé do teu marido? Até quando você vai ficar na aba do teu filho, na fé do teu filho? Até quando você vai ficar dependendo do pai, da mãe? Ah não, meu pai é crente, minha mãe é crente, mas uma hora Moisés vai morrer e o assunto vai ser com você. E sabe o que Deus está dizendo nessa manhã? Esforça-te, tem de bom ânimo, não te pasmes, não te assombres, porque aonde você colocar a planta do teu pé será teu, será vosso termo. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu serei, assim como fui com Moisés, assim como eu fui com ele, assim como eu ouvia a oração dele, assim como eu abençoei ele, eu vou abençoar você em nome de Jesus. É isso que o Senhor está falando. Amados, e é justamente quando nós entendemos isso, é quando a gente compreende essa questão da gente se esforçar em obedecer para vencer a nossa natureza. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a recompensa que ouvir e obedecer nos traz, é que acaba ficando fácil a gente entender o texto do início, né? O texto inicial fica fácil da gente entender. Volta comigo, estamos caminhando para o fim. Êxodo 12. Se você reparar aqui no início, no capítulo 12 de Gênesis, os 3 primeiros versículos do capítulo 12, é só Deus que fala. Você percebeu isso? É só Deus que vai falar aqui. Versículo 1, versículo 2, é só Deus falando. Amém? Só que depois que Deus fala, quando Deus acaba de falar, qual vai ser a primeira atitude do Abraão? Olha aqui, presta atenção, deixa eu falar uma coisa. Abraão nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Diga comigo assim: Abraão nunca havia ouvido a voz do Senhor. Deus nunca conversou com Abraão. Deus nunca se apresentou ao Abraão. A primeira vez, presta atenção porque isso é importante. A primeira vez que Deus vai falar com Abraão, a primeira palavra que Deus vai trocar com Abraão vai ser aqui em Gênesis 12. E olha a receptividade, olha a atitude que ele vai ter. Vamos ver aqui, capítulo 12, verso 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Amém? Primeira vez que o camarada ouve a voz do Senhor, em vez dele ouvir, né? Ô Abraão, bom dia, tudo bem, meu filho? Aqui quem está falando é o Senhor. Eu amo você e tal. Não.
Primeira vez que o Abraão ouve a voz de Deus. E na primeira vez que Abraão ouve, olha que paulada ele está tomando aqui, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai fora da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Mas Senhor, mas eu tenho uma... Não importa, sai, vaza. Dá glória a Deus, a igreja. Vamos trocar em miúdos. Vaza daí. Sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Que terra? Não sei, eu vou te mostrar quando você for. Dá glória a Deus aí, irmão. O crente hoje quer tudo explicadinho. O crente hoje, não, tem que ser assim. Se Deus fizer assim, aí se Deus mobilizar assado, aí eu vou. Não! Deus não deu coordenada, Deus não deu mapa, Deus não deu prognóstico, Deus não deu nada. Pega as tuas coisas e sai. Abraão nunca tinha ouvido falar de Deus, nunca tinha ouvido a voz de Deus. Primeira vez que ele ouve isso aqui. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque eu vou fazer de você uma grande nação. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o que o Abraão vai fazer? Olha aqui para mim, o que o Abraão vai fazer? Você acha que ele vai ficar questionando Deus? Não, Deus, mas sou sábio da minha vida, como é que eu vou largar tudo assim? Oh Deus, eu estou fazendo um monte de coisa importante aqui, eu estou cuidando disso, estou cuidando daquilo, estou cuidando daquilo outro, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo. Como é que pode, Deus? Que responsabilidade é essa, Deus, o Senhor está me pedindo? Amado, se fosse nos dias de hoje, se essa palavra aqui fosse nos dias de hoje, e olha que são crentes experientes. O Senhor não está falando com um homem experiente, que tinha vida com Deus, experiência com Deus, que não! Primeira vez que Deus está falando com cabra. Primeira palavra que Deus está liberando para ele. E olha o que Deus está falando. Olha que difícil Deus estava pedindo. Olha o pai chegando para o filho e dizendo: filho, faz a vontade do pai. E você acha que o Abraão vai fazer que nem o primeiro filho? Não, não vou. Ou você acha que o Abraão vai fazer como o segundo filho? Não, eu vou, mas não. Mas vai dizer que vai, mas não faz? Não. Olha o que o Abraão vai fazer. Assim, versículo 4. Partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Eu não vou olhar para trás, eu não vou questionar, eu não vou reclamar, eu vou. Se Deus mandou, eu vou. Mas eu não tenho experiência, Deus vai ser comigo. Mas eu não tenho condição, Deus vai me prover. Mas eu não sou capaz, Deus vai me levantar. Eu vou me organizar, mas eu vou priorizar, porque a honra do Pai virá sobre a minha vida. Sem questionar, sem reclamar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que foi fácil para Abraão? Renunciar à segurança da parentela. Você sabe, a coisa mais tranquila, por mais que, né, por mais que a pessoa tenha uma certa independência, mas é legal você estar na casa dos pais. É ou não é verdade? Sim ou não, mano? Né? É legal. É legal você estar morando ali perto dos pais, perto da parentela. É legal, é um apoio. Te dá um pouco mais de segurança. Por mais que você tenha sua vida independente dos seus pais, mas você está ali perto, é bom. Você acha que foi fácil para o Abraão sair daquele círculo? Você acha que foi fácil para o Abraão largar a segurança que ele tinha, a vida estruturada que ele tinha, para sair rumo a uma terra desconhecida, unicamente motivado por uma voz que ele ouviu? Quantas pessoas não disseram para Abraão: você é louco, rapaz, você vai largar a tua casa, você vai largar a tua família, você vai largar a tua parentela para servir a Deus? Tudo bem que a gente serve os ídolos aqui, né? Porque eles não eram dali, eles vieram de Ur. Tudo bem que a gente tem nossas mandingas, nossos baratos aqui, a gente tem as nossas coisas aqui, mas você vai sair daqui, você vai largar isso tudo porque você ouviu uma voz.
Você acha que foi fácil para o Abraão? Toda essa pressão, a pressão das pessoas em relação à decisão dele, e a pressão dele em relação das coisas que ele teria que abrir mão, você acha que foi fácil? Claro que não. E por que não foi fácil, pastor? Porque renunciar e esforçar é contra a nossa natureza. Amém, amados? Só que o Abraão, ele vai vencer a sua natureza. O Abraão, ele vai contrariar a sua vontade e vai obedecer. E ao fazer isso, sem perceber, ele nos ensinou, se não for o maior, ele nos ensinou um dos maiores segredos espirituais para que a provisão e a bênção de Deus se manifestem em nossas vidas. O que eu estou passando aqui para você hoje pode parecer simples. Você talvez possa dizer: ah, mas eu já sabia, eu já conhecia. Mas às vezes a gente precisa ouvir de novo, né? A gente sabe, a gente conhece. Mas o que muda a nossa vida não é o que sabemos e conhecemos. O que muda a nossa vida é o que nós aplicamos. E enquanto a gente não aplica, enquanto ainda há tempo, Deus ele vai falando, Deus ele vai ensinando. E qual é o maior segredo espiritual, pastor? Para a gente ser abençoado, diga comigo: ouvir e agir. Diga comigo: ouvir e obedecer. O que o Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20? Eu sempre falo isso aqui. Jesus ele diz: eis que estou à porta. E o quê? E bato. O Senhor está na porta. O Senhor está na tua porta hoje. O Senhor, através desta palavra, está dizendo: eu estou na tua porta. Eu estou aqui, ó, em pé, na tua porta, falando para você o que você precisa ouvir. Eu estou aqui, na tua porta, falando para você o que você precisa escutar e o que precisa ser mudado. Eu estou aqui na tua porta, pronto para entrar na tua casa e mudar a tua história. Eu estou aqui. Eis que estou à porta e bato. Mas qual é a condição? Se alguém ouvir a minha voz, ouvir e abrir a porta. Não adianta eu ouvir, saber que ele está na porta, saber que ele está falando, mas não abrir a porta em obediência. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, só uma coisa que veio à mente para a gente finalizar. Nós falamos que a obediência libera promessas, não é? Mas a desobediência, além de nos privar das promessas, ela abre porta para as legalidades, para as maldições. O que aconteceu com o rei Saul? O que aconteceu com o rei Saul? A certa feita Deus deu uma palavra para o profeta, e o profeta vai transmitir o recado de Deus para Saul, dizendo: Saul, você vai até Amaleque, e você vai destruir os Amaleques por completo. Você não vai preservar, você não vai trazer nada, você vai destruí-los completamente. E diz a palavra que Saul, ele vai ouvir a palavra, ele vai ouvir o recado de Deus e ele vai. Só que quando Saul volta, diz a palavra que Saul vai voltar com o rei de Amaleque preso, e o interdito, o melhor do gado, ele vai trazer. Samuel, ele vai ouvir o balido do gado, e ele vai chegar até o rei. E ele vai fazer a seguinte pergunta para o rei: vem cá, ô Saul, o que está acontecendo? Que barulho é esse de gado que eu estou ouvindo? E aí Saul, né, vai chegar como se fosse uma coisa normal, como se tivesse tudo bem. Ele vai chegar e vai dizer: não, fica tranquilo, profeta, eu obedeci à voz do Senhor, eu cumpri tudo aquilo que Deus havia dito. Na verdade, esse gado que você está ouvindo é que o povo preservou o melhor do gado, porque a intenção era usar esse gado para sacrificar ao Senhor, para apresentar ofertas pacíficas ao Senhor. E eu trouxe aqui ainda capturado o rei de Amaleque, porque na cabeça natural, na cabeça de homem de Saul, Saul deveria imaginar que se ele capturasse o rei de Amaleque, ele poderia usar aquele rei como uma moeda de troca, ou ele poderia ganhar vantagens em ter um rei preso ali em seu poder.
Só que qual foi a palavra que Deus havia dado para Saul? Deus não disse: Saul, extermine Amaleque e traga o rei e traga o gado. Não, o que Deus disse para Saul? Saul, acaba com tudo. A ordem de Deus foi: acaba com tudo. E por que você não acabou com tudo que eu mandei? Deus, Ele tem dado ordens para a gente acabar com coisas na nossa vida que a gente não acaba. E ao invés de acabar, a gente esconde. Ao invés de acabar, a gente encobre. Saul, não era para você preservar. Não era para você achar que você vai ganhar vantagem lá na frente. É para fazer a minha vontade. Diga glória a Deus. Samuel vai liberar a palavra, mas não foi isso que Deus havia mandado. Aí Samuel vai dizer: sabe o quê? Ah, Saul, então quer dizer que o povo, e não você que é o rei, você está colocando a culpa no povo. O povo preservou o melhor do gado. Deixa eu dizer uma coisa para você, Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vou repetir. Deus está mandando falar isso para você. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você está dizendo que você preservou para sacrificar? O que você acha que Deus prefere? A gordura de carneiros ou que se obedeça a sua palavra? Quem está entendendo, pastor aqui? Diga glória a Deus. Sabe o que vai acontecer com Saul? Saul vai ficar desesperado, percebeu que havia pisado na bola. Ele vai chegar no Samuel. Quando Samuel estava indo embora, ele vai pegar nas vestes do profeta e ele vai rasgar a veste do profeta, porque ele estava desesperado. Aí o profeta vai ver a sua veste rasgada e vai dizer: assim como você rasgou aqui a minha túnica, o teu reino hoje foi rasgado de ti, e ele vai ser entregue a alguém melhor do que tu. Não é melhor em capacidade, em eloquência, em oratória, em desenvoltura. Quando o Senhor diz melhor do que tu, Ele está falando um filho que ouve e que obedece, coisa que você não faz. Meu irmão, você está entendendo que Deus está falando com você nessa manhã? Será que vai ser preciso Deus rasgar a sua casa? Porque assim como, amado, isso é de Deus, viu? Porque assim como a túnica rasgada representava o reino de Saul, assim como a túnica que foi rasgada era o reino dividido, será que Deus vai ter que rasgar a tua casa? Será que Deus vai ter que rasgar a tua vida financeira? Será que Deus vai ter que rasgar? Eu não estou colocando medo, você sabe que eu não sou esse tipo de pastor que fica colocando medo, né? Não, amado, eu estou falando de Deus. Será que Deus vai ter que rasgar aquilo que você considera importante na sua vida, para que você entenda o que você precisa fazer na sua vida? Obedecer é melhor do que sacrificar. Pastor, por que a minha vida é um sacrifício? Quando o profeta falou sobre obedecer é melhor do que sacrificar, ele estava falando em relação às ovelhas que Saul preservou. Mas vamos trazer essa revelação para nós. Por que a vida de tanta gente é tão sacrificada? Pastor, é um sacrifício. Sabe as coisas mínimas? Eu vou sair daqui e vou no mercado fazer uma compra. Meu Deus do céu, que tribulação. Pastor, eu vou sair daqui e vou ali, sei lá, em algum lugar. Mas às vezes para fazer coisas simples é um sacrifício. Quem conhece pessoas assim? Que vivem uma batalha espiritual. Eu conheci pessoas que a vida da pessoa era uma enorme batalha espiritual. As coisas mais simples da vida eram verdadeiros sacrifícios. Por quê? Porque quem não obedece vive em sacrifício. Quem não obedece se arrasta e abre legalidade para maldições. Mas aqueles que obedecem liberam as bênçãos do céu. Quem aqui recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Você crê, meu irmão, que Deus está falando com você nessa terra? Amém? Deus está falando comigo, está falando com cada um de nós. Tome posse, em nome de Jesus. Vamos nos colocar todos de pé. E assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus nesta manhã a nossa melhor salva de palmas. Mas você vai fazer o teu melhor para Deus. Isso.
Faz o teu melhor para Deus nessa manhã. Abre a tua boca nesse lugar e diga glória a Deus. Deixa eu pedir uma coisa para você. Você vai curvar a tua cabeça. Você vai colocar a tua mão sobre o teu coração. Me ouça, me ouça. Não desliga agora não. Desliga agora não. Fica ligado com Deus. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Fecha os teus olhos. Deixa eu dizer uma coisa séria para você, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa séria para você. Às vezes a pessoa ela vem na igreja, pastor, ora por mim. Ora para Deus me abençoar. Ora, pastor, para Deus quebrar as cadeias. Ora, pastor, porque minha vida está tão difícil. Pastor, meu filho, minha casa, meu marido, minha esposa. Pastor, ora por mim. A gente ora, meu irmão, porque a gente crê no poder da oração. A gente ora porque a gente crê que Deus ele se move através da oração. Mas entenda uma coisa de uma vez por todas. De nada vai adiantar eu clamar a Deus, eu orar pela tua vida aqui na igreja, eu te ungir com óleo. De nada vai adiantar eu colocar as mãos sobre a sua cabeça e orar, e orar, e orar. E a porta aberta para a maldição continuar aberta na sua vida. E a porta aberta para a maldição na sua vida é uma porta que só você pode fechar. O pastor não pode fechar a porta aberta da maldição na sua vida. O pastor não pode fechar a porta aberta da legalidade na sua vida, não. Eu tenho o poder de fechar a porta na minha vida, mas na sua vida eu não tenho. Então, por mais que a gente ore e clame, mas se você não fechar a porta, e que porta é essa? Só você sabe. Só você sabe o que precisa ser feito. Só você sabe de que maneira Deus quer que você obedeça para que a porta se feche. Você precisa fechar essa porta. Então, nessa manhã eu quero orar com você. Eu vou orar por você. Mas eu estou te explicando isso. Eu não vou orar para Deus abrir a janela do céu. Eu não vou fazer aquela oração bonita, aquela oração que todo mundo quer ouvir. Senhor, a partir de agora o céu vai se abrir. Não vou, sabe por quê, meu irmão? Porque a coisa precisa primeiro partir de você. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Meu irmão, por favor, não me entenda mal. Não é má vontade. Eu posso orar por você o dia todo sem problema algum. Eu estou te explicando algo espiritual. Não adianta eu orar por você e você não mudar a tua conduta na tua vida financeira. Você não ser fiel, não fechar a porta da infidelidade. Não adianta eu orar por você e orar pela tua casa, orar pelo teu filho, pela tua família e você não fechar a porta da legalidade dentro da sua casa. Não adianta eu orar por você e você não fechar as brechas em obedecer, em você lutar contra a tua natureza para fazer a vontade do Pai. Então nessa manhã eu quero orar, não para Deus te abençoar ou fazer isso ou fazer aquilo. Eu quero orar para que essa palavra que você ouviu hoje, mais do que bater nos teus ouvidos, que ela tenha entrado no seu coração, a fim de que através desta palavra gere em você uma mudança. Você diga, não, a partir de hoje, eu já sei, pastor, enquanto você estava pregando aqui, o Espírito Santo já estava me mostrando o que precisa ser mudado, o Espírito Santo já estava me falando o que precisa ser feito, eu já sei o que preciso fazer. Então eu vou orar para que nessa manhã o Senhor te dê poder, o Senhor te dê força, o Senhor venha despertar você para fazer aquilo que é necessário para que seja destravado na tua vida, algo que só você pode destravar. Amém, amados? Amém? Por isso eu quero pedir a você, curve a sua cabeça, feche os teus olhos, e com os teus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor, diga com autoridade, diga: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e eu entendi a seriedade, a profundidade do que esta palavra, do recado que esta palavra está me trazendo. Não adianta eu querer viver
as tuas promessas, sendo que estas promessas só são liberadas por meio da obediência. Então eu preciso, ó Deus, tirar da minha vida o que me impede de obedecer, para que obedecendo a tua glória se manifeste. Por isso, em nome de Jesus, eu quero agora, através da minha oração, apresentar a ti as minhas limitações. Eu quero agora apresentar a ti tudo aquilo que me mantém travado. Eu apresento a ti e eu te peço, destrava-me nesta manhã, libera, Senhor, me fortaleça, seja comigo, para que eu me esforce e obedeça e viva a tua promessa, em nome de Jesus. Meu amado, agora você começa a abrir a tua boca e comece a orar com Deus aí, ó. É você no teu particular, mas comece a abrir a tua boca, não fica de boca fechada não. Se você só ficar olhando para mim, se você não orar, se você não clamar, significa que essa será apenas mais uma palavra de tantas que você só ouve, que você só concorda, mas que não mudam a sua vida. Não, não aceite isso, não aceite estar nesse lugar, não aceite vir à igreja só por um costume, só para se encontrar com os irmãos. Não, esteja aqui nesse lugar, para que através da palavra que flui, para que através das águas que fluem, essas águas venham limpar você, essas águas venham abençoar você. Então vai falando com Deus agora, vai orando, meu irmão, vai orando e vai pedindo: Senhor, eu não quero mais estar na tua casa e não obedecer como devo. Eu não quero mais, ó Deus, estar na tua casa. Eu não quero mais servir ao Senhor e não fazer como o Senhor diz, e não cumprir a palavra como o Senhor manda, e não colocar a minha vida segundo a tua vontade. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, igreja, vai orando, vai levantando a tua voz e abrindo a tua boca. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nesta manhã nós não queremos ir, ó Deus, no efeito. Nesta manhã nós não queremos combater o efeito, nós queremos combater a causa do problema. Nós não queremos combater a dor de cabeça, nós queremos combater o que causa esta dor, Pai querido. E muitas das vezes aquilo que nos gera dores, aquilo que nos gera perdas, é o fato de nós ouvirmos a tua voz, sabermos o que devemos fazer, mas não colocarmos em prática. É organizar a nossa vida, é organizar a nossa casa, é organizar a nossa vida espiritual na tua presença. Então, em nome de Jesus, vem agora, Senhor, vem nesta manhã, ó Pai, ouvindo não apenas a minha oração, mas vem ouvindo a oração do teu povo, porque a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os pecados e sararia a sua terra. Ah, Pai querido, então vem sarando nessa manhã, vem sarando a terra, vem sarando a vida, vem sarando o coração, vem sarando a mente. Vem, Senhor, mostrando a esse teu filho uma nova perspectiva daquilo que de fato o Senhor quer. O Senhor não quer sacrifícios, o Senhor não quer gordura, o Senhor não quer holocaustos, o Senhor não quer palmas, o Senhor não quer uma adoração artificial. O que o Senhor quer é verdadeiramente um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Então, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda através do teu Espírito Santo, ó Pai, a converter o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã a converter-nos de fato a Ti, Pai, para que venhamos gozar, para que venhamos usufruir das Tuas bênçãos, da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Meu amado, você pode levantar a tua mão, abrir a tua boca agora. Você pode levantar a tua mão e começar a adorar. Você pode levantar a tua mão e começar a glorificar e a dizer: Senhor, eu não quero mais desobedecer, eu não quero mais fazer aquilo que não é agradável, eu não quero mais, Senhor, fazer aquilo que não te louva, mas eu quero, Senhor, eu quero estar na tua casa e cumprir a tua vontade.
Oh, meu amado, vai levantando a tua voz, vai abrindo a tua boca e vai dizendo isso para Deus. Não deixa só eu orar, não. Eu estou orando pela minha vida, eu estou orando por você, mas é a tua oração, é o teu clamor que vai fazer toda a diferença. Em nome de Jesus, ó Pai, trabalha no nosso interior, trabalha na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, igreja da glória, igreja, da glória, igreja, da glória, igreja. Aleluias, aleluias. Oh, Pai querido, olha para nós nesse lugar. Olha para nós nesse lugar, ó Deus, e muda a nossa história. Isso, levante a tua mão para o céu e adore a Ele. Levante a tua mão para o céu e glorifique a Ele. Oh Senhor, muda a nossa condição. Nós iremos mudar a nossa posição. Então muda a nossa condição, Espírito Santo. Você pode adorar ao Senhor nessa manhã. Louve. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de mais um desejo tenho de ser. Você pode expressar isso para Deus? Preciso tanto, dá-me um novo Se tu olhares, Senhor, adore a Ele, igreja. Nada encontrarás de mais um desejo. Se você tem esse desejo, então declare a Ele. Mais um desejo de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Adore Ele. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração disposto, a obedecer, cumprir todo o teu. Dá-me um coração igual. Eu quero ouvir a igreja do Senhor. Se tu olhares, adora o Senhor, igreja. Nada encontrarás de. Você tem esse desejo? Então declare. Mais um desejo de ser. Preciso tanto do teu perdão. Levante a tua mão, solte a tua voz, declare. Um coração igual ao teu, meu mestre. Um igual, coração disposto. Dá-me, aleluias, ouve. Dá-me um meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu. Dá-me coração. Ensina-me, peça a Ele, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar. Enche-me, aleluia, enche-me
isso que nós queremos nesta manhã, Senhor. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu Espírito, louve. Direita. Ó Deus, dá-me um novo coração. Peça isso a Ele. Eu quero ouvir você louvando. Vamos louvar juntos. Declare, peça a Ele. Dá-me um meu mestre. Coração disposto a cumprir. Dá-me um corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fecha os teus olhos. Na maioria das vezes, quando nós pedimos a Deus coisas, na maioria delas Deus não dá aquilo que nós pedimos, mas Ele nos dá oportunidades para que nós venhamos desempenhar aquilo que precisamos. Por exemplo, às vezes a gente ora a Deus pedindo a Deus: Deus me dá força. Ah, Deus, eu preciso tanto ser uma pessoa forte, então me dá força. Eu preciso de força, porque eu sou alguém fraco. Na maioria das vezes, quando a gente ora a Deus pedindo força, não é força que Deus dá. O que Deus nos dá é oportunidades para sermos fortes. Às vezes a gente pede a Deus: Deus, me dá sabedoria para que eu venha fazer a tua vontade. E a gente ora a Deus pedindo: eu preciso ser sábio, me dá sabedoria. Mas meu irmão, na maioria das vezes você ora por sabedoria, mas não é sabedoria que Deus te dá. O que Deus vai te dar é oportunidades para que você seja sábio. Em outras palavras, Deus, Ele não dá o peixe. Deus, Ele nos dá a rede. Ele nos dá o anzol. E Ele nos ensina a pescar. Talvez o que está faltando nesta manhã, para muitas pessoas viverem a promessa de Deus, é obedecer. Aí você pode orar: então Deus, me faz um homem obediente. Eu quero sair daqui hoje uma pessoa obediente, Senhor, me dá obediência. Eu preciso da obediência. Não, Deus não vai te dar obediência. Deus, Ele vai te dar oportunidades para que você obedeça a partir de agora. E a primeira oportunidade para isso, Deus, Ele vai te dar agora. Eu não poderia terminar esse culto, eu não poderia dar a bênção final sem fazer um convite para você. Um convite para que você, como filho, não venha mais estar longe do Pai, afastado do Pai, mas para que hoje você venha fazer a vontade dEle. Você ouviu tudo que foi ministrado, você ouviu tudo que foi pregado, e eu acredito que você concordou com tudo aquilo que você ouviu da parte de Deus. Mas não adianta nada você ouvir o que você ouviu, você receber o que você recebeu e sair daqui da mesma forma. Se você entendeu e se você quer ser diferente, você precisa obedecer hoje. Pastor, o que Deus Ele quer que eu obedeça hoje? Deus Ele quer que hoje você entregue a sua vida para Ele. Deus Ele quer que hoje você o receba e o reconheça como Salvador da sua vida. Deus Ele quer que hoje, você que talvez está afastado, você que talvez virou um filho pródigo, o Pai quer que hoje você volte para a casa dEle. Não saia daqui sem agir diferente. Obedeça. Obedeça para que promessas se cumpram, ilegalidades e portas abertas para maldição sejam fechadas. Não é por força e nem por violência, é por um convite. Há alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não serve a Jesus? Pastor, eu nunca confessei Jesus como meu Salvador. Eu achava que não precisava. Precisa.
Somente aqueles que o recebem, somente aqueles que o confessam, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. O filho de Deus é aquele que confessa Jesus. O filho do Pai é aquele que recebe Jesus como seu Salvador. Há alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso agora? Se há alguém, levanta a tua mão para o céu e eu vou orar por você. Tem alguém que nunca fez isso? Amém? O meu segundo convite é para você que está afastado. Pastor, eu estou afastado. Eu ouvi a palavra. Essa palavra foi para mim, eu entendi tudo. Hoje eu estou afastado, mas entendo que preciso voltar. Mas eu não quero apenas ouvir. Eu não posso apenas ouvir, entender e não fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. E se a atitude que Deus quer de mim é que eu volte, então eis-me aqui. Tem alguém aqui nesta manhã afastado, desviado, desviado, e quer voltar para Jesus, entende que precisa? É só levantar a mão direita para o céu. Eu vou orar por você. Alguém? Amém? Alguém afastado? Todos os que estão aqui já estão firmes com Jesus? Quem já está firme aí, diga glória a Deus. Quem já está firme com o Senhor, diga aleluias. Então vamos cantar apenas mais uma vez. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e louve assim com a gente. Louve conosco. Declare. Dá-me um meu mestre, meu mestre, dá-me um coração disposto a cumprir. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos aplaudir então bem forte a Jesus. Aplauda bem forte Ele nessa manhã. Diga glória a Deus. Levante a tua mão assim para o céu e diga: eu tomo posse. Mas diga com autoridade, diga com fé, diga: eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. E eu creio que a partir de hoje, diga bem alto, a partir de hoje, do meu posicionamento, brechas serão fechadas e promessas serão liberadas. Amém, amados? Glória a Deus. Olha aqui para mim. A tua oração, junto, atrelado, unido ao teu posicionamento, é o que vai mudar a tua história, é o que vai fazer a diferença. Amém? Daqui a pouquinho nós já vamos estar dando a bênção final, mas eu queria aproveitar, pedir, já que você já está de pé, pegue nas tuas mãos a tua oferta. Amém? Você que trouxe hoje a tua fidelidade, separe aí nas tuas mãos o teu melhor. Deixa eu explicar uma coisa para você, inclusive depois você até pode, deixa eu pegar aqui um. Aleluia. Estou aqui porque a gente vai louvar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. No livro de 1 Samuel, lá no capítulo 15, nesse texto onde nós lemos acerca de Saul, presta atenção aqui no pastor, presta atenção aqui, olhe para cá, é importante isso, presta atenção. Esse texto que a gente ministrou acerca de Saul e o profeta Samuel, Saul ele vai dizer assim para o profeta: olha, mas nós não fizemos, o povo preservou o melhor do interdito, porque a intenção era sacrificar. Só que mais do que sacrificar, ou seja, mais do que apresentar holocaustos indevidos, glória a Deus, igreja, glória a Deus, igreja, porque aquele holocausto, aquelas ofertas seriam holocaustos, ofertas indevidas.
porque estava fora daquilo que Deus havia determinado. Então Samuel está explicando o seguinte, que mais do que sacrificar ofertas indevidas, o Senhor, Ele quer o quê? O Senhor, Ele quer que se obedeça à sua vontade. Amém? Não é que Deus não tem prazer na fidelidade. Deus, Ele tem prazer na fidelidade, uma vez que esta fidelidade está debaixo da palavra, está debaixo da determinação do Senhor. Amém, amado? Agora, uma vez que apresentar o holocausto é desculpa para o pecado, porque era isso que Saul estava falando. Saul estava falando do sacrifício não como adoração, mas como desculpa para o erro. Não, mas eu trouxe porque era para sacrificar. Não, Deus não tem mais prazer em sacrifícios, em holocausto. Deus não tem mais prazer na gordura de ovelhas do que se cumpra a sua palavra. Glória a Deus, amado. Então Deus não tem prazer naquilo que é indevido, mas Deus, Ele tem prazer na sua adoração. Quando você é um dizimista da casa do Senhor, quando você é um ofertante, o que você está fazendo? Você está sacrificando também. Você está sacrificando, mas entenda uma coisa: mais do que qualquer sacrifício, mais do que qualquer holocausto, Deus, Ele não quer que você seja fiel para dar desculpa para você negligenciar em outras coisas. Ah não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, então eu posso fazer qualquer coisa. Não. Primeiro lugar é obedecer à voz do Senhor. Glória a Deus, amado. Primeiro lugar é a vontade de Deus na sua vida. Então seja um dizimista, seja um ofertante, sacrifique a Deus, apresente a Deus a tua fidelidade, não como desculpa para fazer outras coisas, mas seja dizimista ou fiel, pelo prazer de se obedecer e se cumprir a vontade do Pai. Amém? Levanta para o céu a tua oferta, você que trouxe hoje. Pastor, posso fazer minha oferta no cartão? Pode. O presbítero Edivan está lá na saída com a maquininha. Você que nos acompanha pela internet, você pode agora também, aí de onde você estiver, você pode agora fazer a tua oferta, fazer o teu melhor. Amém? Isso. Levanta para o céu, curva a cabeça aí no seu lugar. Pastor, posso devolver o meu santo dízimo também pelo Pix? Se você já sabe, hoje a gente está sem o data show, mas você já deve ter, você pode fazer, fique à vontade. O que você não pode é deixar de ser fiel ao Senhor. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, te glorificamos, te exaltamos, porque mais uma vez, ó Deus, o Senhor tem falado com a tua igreja, o Senhor tem falado com cada um de nós, e eu não tenho dúvidas de que cada pessoa que entrou aqui hoje está saindo ciente daquilo que ouviu, porque a palavra foi explicada. O Senhor explica de uma tal maneira que é impossível sairmos com dúvidas ou confundidos. Então depende agora só de nós, Pai. Não depende da tua palavra ou da tua vontade ou da compreensão. Depende de estarmos ou não dispostos a fazermos aquilo que é agradável a Ti. E essa pessoa, Senhor, que está apresentando a fidelidade, ela está disposta, tanto que ela está Te honrando. Então, em nome de Jesus, que o Senhor abra as janelas dos céus e libere sobre os seus filhos a tua bênção, recalcada, sacudida, transbordante, para a glória, honra e louvor do teu nome. Receba, Pai, como um cheiro suave e agradável a Ti, os holocaustos e os sacrifícios que a tua igreja te apresenta, e abençoe poderosamente a cada um. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Sai do teu lugar, deposita ali na arca, vem até aqui à frente, vamos louvar o Senhor? Louva assim comigo, ó. Diga assim com palmas assim, ó. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Louve. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra... Se coloque de pé, vamos louvar, vai. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo. Eu quero ser, vai. Eu quero ser um homem segundo o coração.
forte a Jesus, povo da internet. Deus abençoe. Glória mais forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Diga: eu serei